Bom dia. Livro de Marcos, capítulo 9, verso 14 a 29, relata que Jesus, quando estava descendo do Monte da Transfiguração, chegou a um lugar e tinha uma grande multidão reunida e muitos mestres e discutindo a lei com eles, e era um burburinho tamanho. E quando o pessoal viu Jesus, eles correram para Jesus e saudaram Jesus. E tinha acontecido ali um problema sério, né? Jesus chega para aqueles caras e pergunta: o que é que vocês estão discutindo? Aí um cara chega, traz o seu filho e esse menino estava endemoniado, né? Vamos direto no assunto. Ele, desde menino, caía na água, caía no fogo. E agora imagine a vida desse pai sobrevivendo a esses assuntos. Se a gente puder ter um pouquinho de sensibilidade e pensar um pouquinho, nós vamos ver que enquanto alguns pais iam pescar com seus filhos, ia jogar basquete com seus filhos, ia jogar bola com seus filhos, ia passear de bicicleta com seus filhos, esse pai só tinha uma coisa em mente: vigiar esse menino 24 horas por dia para ele não se matar. Então, um terror assumia e convivia dentro desse pai há muito tempo. E quando ele encontra com Jesus, ele conta toda essa situação para Jesus. E aí, o que acontece? Jesus pergunta assim: quanto tempo tem que ele está assim? Ele fala assim: desde a infância. E aí ele pergunta a Jesus, para Jesus: mestre, você pode curar o meu filho? Ou o meu filho pode ser curado? E Jesus falou para ele assim: tudo é possível ao crer. E é uma verdade. E esse cara olha para ele, para dentro dele, e ele fala: eu creio, mas ele fala: não creio assim, eu sei que o Senhor é um cara que cura. Mas não era isso que Jesus queria saber dele, é se ele cria mesmo que o filho dele pudesse ser curado, a ponto, às vezes, até dele mesmo impor a mão e falar: sai, em nome de Jesus. Porque é uma questão, esse crer aqui é uma questão de fé, é uma questão de vida. E o que Jesus estava perguntando para ele é o seguinte: a vida que você vive, os parâmetros dessa vida, quem é oprimido é liberto? E na verdade não era, porque ele tinha todo um histórico com o filho dele. E aí ele, quebrado, e na verdade Jesus não queria humilhar aquele homem de jeito algum. Jesus nunca fez isso. Jesus queria criar fé no coração, não só dele, que eu creio mesmo que ele estava no ponto certinho, madurinho, para Jesus chegar e operar, mas nos mestres, nos religiosos. E aí ele falou assim: Senhor, eu creio. E aí ele fala assim no verso 24, que eu gostaria de ler com você, para você ver que legal. Olha aqui, ó. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda a vencer minha incredulidade. E aí eu entendo que fé, eu aprendo que fé, com o que esse cara fala aqui, é uma coisa progressiva. Fé é resultado de convivência, de experiência, de vida com Deus.
E ele está falando para Jesus assim, cara, eu tenho tudo, semeia na minha vida, semeia na minha terra, você vai ver eu viver para isso. Sabe, Jesus levanta as mãos, repreende o inimigo, o surdo mudo, falou para ele assim, eu ordeno que deixe essa criança e nunca mais entre nele. E imediatamente ele ficou possuído, ou o espírito, já era possuído, né? O espírito se manifestou, depois ele ficou como morto, e todo mundo olhando, falava assim um pouquinho, e ela morreu. Mas Jesus, como cria, como sabia, como ele vivia por aquele princípio ali, pega esse menino pela mão e põe ele de pé. E interessante é que depois que eles foram embora, os discípulos, imagine os discípulos, um conversando com o outro, aí quando chega a parte com Jesus, eles perguntam para Jesus assim, por que é que nós não conseguimos expulsá-lo? Sabe, a pergunta aqui é, por que é que nós não conseguimos vencer o pecado? É como se nós chegássemos hoje e falássemos, cara, por que é que eu não consegui vencer aquele pecado? Por que é que eu não consegui vencer aquela dificuldade? Por que é que eu não consegui, por que é que eu não tive vitória? Os discípulos estavam perguntando para Jesus, onde é que nós erramos, Jesus? E aí Jesus responde para eles assim, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, por uma vida de oração e de jejum. Sabe, esses tempos de pandemia, eles têm demonstrado realmente quem nós somos. E muita gente entrando em crise, procurando a gente, desesperado, mas a verdade é que a nutrição desses irmãos estão definindo quem eles são. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muito jejum, muito poder. Nenhum jejum, nenhum poder. Pouco jejum, pouco poder. Leitura da Bíblia. Muita leitura da Bíblia, muita revelação. Pouca leitura da Bíblia, pouca revelação. Nenhuma leitura da Bíblia, nenhuma revelação. Essa é a nutrição do crente. São os seus exercícios espirituais. Jejum, oração e leitura da palavra. Então, presta atenção. Eu não me alimento para hoje. Eu me alimentei a semana passada para esse tempo de hoje. Então, às vezes, a gente passa por circunstâncias, mas nós não estamos preparados tempo atrás. Não é no dia da guerra que a gente faz jejum, oração e lê a palavra. Precisamos estar atentos, porque se nós não tivermos uma vida aos pés do Senhor, a nossa fé vai ser testemunho. Porque existem castas, existem níveis de dificuldade na vida da gente, só com preparação. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.